Tribunal de Contas da União, que certa feita me disse o seguinte: Edgar, hoje, em razão deste controle excessivo que sofre o administrador público, nós estamos vivenciando a epidemia da caneta paralisada. O que isso significa? É muito mais cômodo, é muito mais confortável para o administrador público hoje, para o gestor público hoje, não decidir nada. Ter a sua caneta paralisada, não assinar absolutamente nada. Porque ele sabe que se praticar qualquer ação, ele estará sujeito a um controle muitíssimo rigoroso pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, pela sociedade, pela imprensa, que hoje desempenha um papel fundamental no controle da administração pública, em alguns casos um tanto quanto distorcida estas ações da imprensa, mas também não vamos entrar nesse mérito. Então o que acontece hoje é isto no cenário da administração pública. O administrador público sério, aquele imbuído de boas intenções, ele prefere não tomar nenhuma atitude, paralisar a sua caneta, porque aí ele vai dormir tranquilo. Ao passo que se ele toma efetivamente ações, põe em prática, implementa as políticas públicas necessárias, ele sabe, no fundo, ele sabe que o seu CPF está na vitrine. O seu patrimônio pessoal está na vitrine. Porque ele responde pessoalmente com o seu patrimônio. Nós fizemos, eu sou o presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, professor Guilherme. E no ano passado, nós fizemos um congresso aqui em Curitiba, e em todos os nossos congressos nós temos um subtítulo do congresso. E o subtítulo do congresso do ano passado foi o direito administrativo do medo. Eu, na verdade, eu fui polido até, tanto quanto educado ao dar este subtítulo ao nosso congresso, porque, na verdade, para mim, poderia ser o direito administrativo do cagaço, que é o que nós temos hoje. O administrador público está acuado, está aterrorizado com toda a incidência de controle que ele sofre e muitas vezes, conforme eu disse, controles sem o menor bom senso, controles absolutamente desarrazoados e excessivos. Eu poderia aqui contar inúmeros casos para vocês de verdadeiros absurdos que nós temos vivenciado na prática da advocacia hoje. Mas no momento oportuno nós vamos destacar um ou outro caso para vocês. Eu preparei aqui apenas um roteirinho para que nós possamos desenvolver um raciocínio lógico e desencadeado acerca da temática central, que é o controle na gestão pública. É preciso nós destacarmos a todos vocês que a fonte nascedora primária do controle é a nossa Constituição Federal. Lá nós vamos encontrar expressamente o comando constitucional que institui o controle na administração pública. Então eu digo aí para vocês que a Constituição é a fonte nascedora primária do controle. Depois, nas leis ordinárias que nós temos, nas várias leis ordinárias que nós temos as fontes nascedoras secundárias da figura do controle. Muito bem. Se nós fizermos uma interpretação sistemática da Constituição Federal, e embora vocês não sejam alunos do curso de Direito, mas muitas vezes vocês, aliás, muitas vezes não, vocês vão enfrentar algumas disciplinas do direito, fica aqui a minha recomendação. As interpretações que nós temos que dar à legislação é uma interpretação sempre sistemática. A interpretação literal de um dispositivo legal
sempre nos induz a situações equivocadas. Vejo, por exemplo, trazendo para vocês um exemplo prático de uma interpretação literal. Um belo dia, um garoto de 8 anos, aproximadamente 8 anos de idade, levanta de madrugada para beber água na cozinha. E ao passar pelo corredor, passar pelo quarto do seu pai e da sua mãe, ele observa pela fresta da porta o seu pai sem roupa alguma, a sua mãe sem roupa alguma, e a sua mãe em cima do seu pai, gemendo e dizendo ao seu pai: ah, eu quero um filho teu, eu quero um filho teu. Aquele garoto gravou aquilo e 9 meses depois ganhou um irmãozinho. E ele nunca mais esqueceu aquele fato. Passado um tempo, era um sábado à tarde, depois de uma farta feijoada, esse pai desse garoto vai tirar uma soneca. Meu Deus. E se deita na cama, de barriga para cima. Esse garoto de 8 anos, passando pelo quarto do seu pai, vê o seu pai deitado de barriga para cima, o garoto não teve dúvida. Se despiu, saiu correndo, pulou em cima do seu pai: ah, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. É isso que dá a interpretar literalmente as coisas. A interpretação foi literal, um fato que ocasionou um resultado totalmente diverso. Então, quando eu falo interpretação sistemática, nós temos que interpretar a legislação como um todo. E é esta a recomendação que eu dou a vocês. Ler a Constituição por inteira. E desta leitura, nós podemos depreender que o Constituinte nos traz taxativamente 2 espécies de controle. Um controle denominado controle interno e um outro controle denominado controle externo. E eu já vou explicar para vocês a diferença entre esses 2 controles. Agora eu queria chamar a atenção para um aspecto muitíssimo importante quando se fala em controle da administração pública. Anteriormente à Constituição de 1988, os órgãos de controle, eles se limitavam a simplesmente fazer um checklist daquelas ações levadas a efeito por um administrador público. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, antes da Constituição de 88, os agentes de controle se limitavam a verificar se na nota fiscal de uma despesa de combustível, se existia a placa do veículo, se a quilometragem tinha sido anotada na nota fiscal. Analisavam o processo licitatório e verificavam se o edital daquela licitação estava em conformidade com a lei licitatória. Apenas um checklist para verificar a conformidade da ação administrativa com a lei aplicável ao caso concreto. A partir da Constituição de 1988, esse controle ganhou um contorno muito maior. Basta nós passarmos os olhos no que está naquele slide. Tendo por escopo, o sistema constitucional estabelece 2 tipos de controle da atividade administrativa, tendo por escopo a verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e também do seu próprio mérito. Então percebam, o controle teve um alargamento gigantesco com o advento da Constituição de 88. E hoje os órgãos de controle, odiernamente, os órgãos de controle, eles estão com os olhos voltados muito para a qualidade do gasto público. E abandonaram, graças ao bom Deus,
abandonaram aquela vetusta prática de simplesmente checar se numa nota fiscal de combustível tinha lá a placa do veículo. Isso aí não leva a nada. Nós temos que nos preocupar com 1 milhão e não com o tostão. Então, os olhos do controle hoje estão muito mais voltados à economicidade, legitimidade, eficiência. Aliás, até mesmo com o advento da Constituição de 88, nós tivemos a inserção no caput do artigo 37 do princípio constitucional da eficiência. O caput do artigo 37 diz que a administração pública se sujeita aos seguintes princípios: legalidade, publicidade, economicidade, moralidade e eficiência. O que é ser eficiente? Não é realizar sempre as menores despesas com os menores custos. É buscar resultados positivos para a sociedade com o menor custo possível. Uma relação de qualidade e preço e custo. Pois bem, então vamos adiante. Controle interno. Faremos um pouquinho do controle interno. O controle interno, digo eu, vincula o agente público ao dever de controlar seus próprios atos. Então, o controle interno é aquele controle que é realizado pelo próprio órgão, ou pela própria entidade produtora do ato que está sendo controlado. No direito administrativo, nós temos um princípio que se chama princípio da autotutela. A autotutela é autoproteção. Por força desse princípio da autotutela, o que acontece? O administrador público é obrigado a ele mesmo controlar os seus próprios atos. Controle interno. E cabe a ele, administrador público, por força desse controle interno, cabe a ele a obrigação de manter a ordem jurídica absolutamente intacta e inviolada. E, por outro lado, no nosso Estado democrático de direito que temos hoje no Brasil, pelo menos é o que se diz, nós temos também, ao lado do controle interno, o controle externo. O controle externo, como o próprio nome já nos induz a uma conclusão, é aquele controle realizado por alguém estranho à entidade produtora do ato controlado. É alguém estranho à estrutura daquela entidade que produziu o ato que está sendo controlado. Num sentido figurado, para que vocês entendam com bastante clareza a diferença de controle interno para o controle externo, eu trago aqui o exemplo do casamento. No casamento eu tenho para mim, de uma forma muitíssimo clara, a existência desses dois controles. O controle interno e o controle externo. No casamento, o controle interno é realizado pela esposa. E o controle externo pela sogra. E aí cada qual avalia o que é pior. O que é pior. Muito bem. Quem são aqueles que têm legitimidade, que têm poderes para exercer o controle da administração pública? Vejamos. Quem é que tem legitimidade para exercer o controle interno? Os integrantes do próprio órgão ou entidade produtora do ato ou do ato controlado. Aqui na Universidade Federal do Paraná, certamente existe, na sua estrutura organizacional, existe um departamento, um setor, não conheço a estrutura, mas deve ter um setor que é o controle interno, a controladoria. Ou seja, todos os atos administrativos praticados pela reitoria da Federal passam
por este controle interno que integra a estrutura da Universidade Federal do Paraná. Ou seja, é o controle interno controlando o ato praticado pela sua própria entidade. E já no controle externo, nós temos aqui alguns atores. Controle externo, reprisando aqui para vocês, é aquele controle realizado por órgão, poder ou entidade estranha ao produtor do ato controlado. Como legitimados para o exercício do controle externo, nós temos os tribunais de contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário e qualquer pessoa física ou jurídica. Vamos falar um pouquinho mais deste controle externo. Controle realizado pelos tribunais de contas. Mais uma vez eu tenho que remetê-los à Constituição Federal. Mas antes de falar do Tribunal de Contas, especificamente do controle realizado pelo Tribunal de Contas, eu devo admitir a vocês todos que no ano de 1980, exatamente no ano de 1980, quando ingressei no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu não fazia a mínima ideia do que era o Tribunal de Contas e do que ele fazia. Eu imaginava, puxa, Tribunal de Contas, lá devem fazer muitas contas, não é? Devem fazer muitas contas, não é? E de fato, naquela época se fazia ainda. Eu sou daquela época da maquininha facite, professor, que tinha que ficar girando ali, né? Para fazer contas de somar, subtrair. Mas vejam só, das disposições da Constituição Federal, eu preciso destacar para vocês aqui as principais atribuições, as principais, não todas, as principais atribuições do Tribunal de Contas no exercício do controle. Não sem antes dizer a vocês o seguinte. Vejam o que diz a Constituição Federal no artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O fato de o Constituinte ter usado aquela palavra, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, muitas pessoas interpretam equivocadamente esse dispositivo constitucional e afirmam que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Parlamento, dando uma falsa ideia de hierarquia e subordinação. E, na verdade, isso não existe nem de longe. O Congresso Nacional é o titular do exercício do controle externo. Ele é o titular, não há dúvida alguma. Mas quem o exerce na prática é o Tribunal de Contas. E hoje já temos vários entendimentos no sentido de que o Tribunal de Contas ele não é órgão auxiliar no sentido de subordinado ao Parlamento, ele é um órgão de assento constitucional, com competências previstas pela Constituição Federal, assim como é o Ministério Público hoje. O Ministério Público não é um poder, o Tribunal de Contas também não é um poder. Tribunal de Contas e Ministério Público são órgãos de assento constitucional que têm as suas competências fixadas na Constituição. Muito bem. Ao contrário do que muita gente imagina, o Tribunal de Contas, ele não julga as contas do chefe do Poder Executivo. Não julga. O Tribunal de Contas, ele se limita a examinar as contas anuais do chefe do Poder Executivo, apreciar, analisar estas contas e emitir um parecer prévio. É um parecer técnico
a respeito das contas anuais de um governador de Estado, do presidente da República, e este parecer, que pode opinar pela aprovação ou pela reprovação das contas, este parecer é encaminhado ao Congresso Nacional, que sim, este sim, tem a competência e o poder para julgar as contas do chefe do Executivo. Vejam, aqui no estado do Paraná, nós temos o Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná. O Tribunal de Contas do estado do Paraná analisa anualmente as contas do governador do estado e emite um parecer prévio, opinando pela aprovação, algumas aprovações até com ressalvas, ou opinando pela reprovação das contas do chefe do Executivo. Aqui no Paraná, meus caros, eu não me recordo nenhum caso que o Tribunal de Contas tenha opinado pela reprovação das contas do chefe do Executivo. Não me recordo. No âmbito federal, nós tivemos um fato que até posso dizer histórico no âmbito federal, em razão de que no ano de 2014, as contas de governo do ano de 2014 receberam do Tribunal de Contas da União, pela segunda vez na história do TCU, receberam parecer unânime pela reprovação das contas. Vejam, pela segunda vez na história do Tribunal de Contas da União. A primeira vez eu nem era nascido ainda, quando o TCU opinou pela reprovação das contas do chefe do Executivo Federal. Então vejam, há que se admitir que efetivamente o julgamento das contas do chefe do Executivo é um julgamento eminentemente político, porque quem julga é o Congresso, e aqui no estado do Paraná quem julga é a Assembleia. Muito bem, vamos adiante. Ainda temos como competência exclusiva dos tribunais de contas julgar as contas dos administradores e responsáveis por bens, dinheiros e valores públicos da administração direta e indireta. Então, todo e qualquer presidente de autarquia, presidente de estatal, presidente de sociedade de economia mista e empresa pública, ao contrário do chefe do Executivo, estes agentes públicos têm as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Aí sim, o Tribunal de Contas tem poderes para julgar aquelas contas. Ainda, como competência do Tribunal de Contas, ele tem que apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Então, se tiver algum servidor público aqui na plateia, o dia que este servidor se aposentar, o seu processo de aposentadoria tem início no seu órgão de origem. Imaginemos aqui o nosso professor Guilherme. Ele é professor aqui na Universidade Federal do Paraná. O dia que ele se aposentar, o processo de inativação do professor se inicia aqui na Federal. Ele vai requerer, vai ser instruído, a Federal vai dar um parecer, opinando ou não pela possibilidade da sua aposentação, vai publicar o ato de aposentação do professor, se ele tiver o direito já implementado, e este ato de aposentação do professor vai ser encaminhado ao Tribunal de Contas da União para registro. O Tribunal de Contas da União, nesse caso, vai verificar
se o professor preencheu todos os requisitos legais para adquirir o direito à aposentadoria, se os vencimentos de inativação do professor estão absolutamente de acordo com aquele caso específico, e aí o Tribunal de Contas vai determinar o registro ou não daquela aposentadoria. E o mesmo se passa com relação aos atos de admissão de pessoal. Se a Universidade Federal do Paraná faz um concurso público para provimento do cargo de professor, por exemplo, encerrado o concurso público, homologado o resultado do concurso público, este concurso, esse processo do concurso público é encaminhado ao Tribunal de Contas da União para que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade daquele concurso. Ainda como atribuições do TCU ou os Tribunais de Contas dos Estados podem realizar por iniciativa própria ou por provocação do Parlamento, de comissão técnica ou de inquérito. O TC pode realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então, a qualquer momento, por iniciativa própria, o Tribunal de Contas pode, por exemplo, realizar uma auditoria aqui na Universidade Federal. Ou em qualquer outra entidade pública ou privada que esteja manuseando recursos públicos. Vejam o que diz este inciso da Constituição Federal. Compete também ao Tribunal de Contas fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, a título, por exemplo, de convênio, acordo ou ajuste. Então, imaginemos o seguinte: eu sou presidente de uma associação, dos pais solteiros de Curitiba. Uma associação, uma pessoa jurídica de direito privado, que desempenha uma atividade lá de apoio aos pais solteiros e carentes de Curitiba. Eu firmo um convênio com o Ministério da Educação, por exemplo, e recebo, a título desse convênio, recebo R$100 mil. A minha entidade, a minha associação é uma entidade privada, criada por particulares, não integra a estrutura da administração pública brasileira. Mas a partir do momento que eu recebo recurso, dinheiro público, eu estou sujeito à fiscalização do Tribunal de Contas. Então, a qualquer momento, o Tribunal de Contas vai me exigir, bater a minha porta e saber como é que eu estou gastando aquele dinheiro. Se eu estou gastando adequadamente. E aqui tem algo também bastante interessante para ressaltar a todos vocês. Compete aos tribunais de contas aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, inclusive multa proporcional ao dano causado ao erário. Eu, certa feita, escutei de uma pessoa a seguinte afirmação, quando eu ainda era servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Em conversa com uma pessoa, essa pessoa me disse assim: Edgar, eu posso ficar tranquila, meu pai era prefeito, ele foi punido com uma sanção pecuniária aqui pelo Tribunal de Contas, mas ele já faleceu. Portanto, essa pena, essa sanção, essa multa, não vai dar em nada. Ler o engano. Neste caso, meus amigos, tenho uma triste notícia para dar a vocês. Se o responsável falece, o espólio responde. Então,
aquela sanção de natureza pecuniária aplicada em face de um agente público ou de um agente privado que manuseou indevidamente, inadequadamente um recurso público, aquela sanção, os efeitos daquela sanção atingem também, no caso de falecimento do responsável, o espólio. E é importante também nós entendermos o seguinte: as decisões dos tribunais de contas que imputarem multas ou débitos a qualquer pessoa, esta decisão do Tribunal de Contas, ela vale como título executivo. Para aqueles que não têm formação jurídica, não têm uma noção disso, vale dizer o seguinte: o que é um título executivo? Uma nota promissória, um cheque é um título executivo. Então, a decisão do Tribunal de Contas que aplica uma multa a um agente público é um título executivo e será objeto de uma ação de execução comum. Normalmente, no âmbito do Estado aqui, quem faz essas ações de execução, em nome do Tribunal, é a Procuradoria-Geral do Estado. Há uma ação de execução de cobrança daquele valor. Se o cidadão não pagar, vai ter bens penhorados, os bens vão a leilão, mas de alguma forma o Tribunal de Contas recupera, sim, aquele débito ou aquela multa. Talvez vocês estejam se perguntando agora, e esta foi uma questão que eu até achei interessante colocar. Nós estamos falando aqui, durante alguns minutos já, sobre o Tribunal de Contas e as suas competências de exercer um controle efetivo sobre os atos da administração pública. Mas quem controla o controlador? Quem controla o Tribunal de Contas? Nós não podemos perder de vista que o Tribunal de Contas, assim como o Tribunal de Justiça, assim como o Ministério Público, assim como a Assembleia Legislativa, eles desempenham atividades atípicas. Traduzindo em miúdos para vocês, qual é a atividade típica de um Tribunal de Contas? É controlar, é exercer o controle sobre os recursos públicos. Esta é a atividade típica do Tribunal de Contas. Qual é a atividade atípica do Tribunal de Contas? Ora, o Tribunal de Contas compra canetas, compra material de expediente, compra equipamentos de informática, compra mobiliário. São atividades atípicas dele. Ele licita também tudo isso. Instaura a licitação. O Tribunal de Justiça da mesma forma. A atividade típica do Tribunal de Justiça é dizer o direito ao caso concreto. Mas o Tribunal de Justiça constrói prévio anexo, contrata serviço de limpeza, que são atividades atípicas. E agora eu pergunto a vocês, quem controla o controlador? O Tribunal de Contas, na realização dessas atividades atípicas, ele também manuseia recurso público. Quem controla o Tribunal de Contas? Alguém sabe me dizer? Controladoria. O Tribunal de Contas tem um controle interno, integrado por servidores do próprio tribunal. Quem dá um palpite aí? Que tipo de controle externo sofre o Tribunal de Contas? Já chegou nesse cemitério. Oi? A sociedade, o cidadão tem este poder, o Ministério Público tem o poder de fiscalizar o Tribunal de Contas. Você falou MP, estava certo. Mas o Ministério Público fiscaliza o Tribunal de Contas quando o Ministério Público é provocado só para tal. A única passagem que a Constituição traz a respeito desta provocação que estou fazendo a vocês é a seguinte: trimestralmente
Tribunal de Contas ele é obrigado a enviar para a Assembleia Legislativa aqui do Paraná um relatório das suas atividades, das suas ações. Esta é a única passagem que a Constituição traz de uma forma um pouco mais explícita deste controle que sofre o Tribunal de Contas. Nós tivemos aqui no estado do Paraná, mais precisamente no ano de 2014, um fato que até nos entristeceu bastante, porque, de certa forma, atingiu muito a instituição do Tribunal de Contas. Em razão de uma denúncia feita ao Ministério Público, em 2014, o Ministério Público investigou uma licitação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e esta investigação acabou resultando até na instauração de uma ação penal contra alguns servidores do tribunal, mas felizmente essas ações penais foram arquivadas por falta de provas. Mas foi um fato que nos entristeceu, mas só para que vocês tenham ideia de que o Ministério Público, se provocado, ele pode fazer investigação também a respeito dos atos do Tribunal de Contas. Muito bem. O controle pelo Ministério Público. O controle pelo Ministério Público encontra papel de destaque que se pode observar através de competências constitucionalmente a ele atribuídas. Eu destaco aqui para vocês estas disposições da Constituição Federal. Artigo 129. Funções institucionais do MP: promover privativamente a ação penal pública. Promover de forma privativa a ação penal pública. Vamos trazer esse comando constitucional para um exemplo concreto. Na Lei de Licitações, na Lei Federal 8.666, nós temos nos artigos 89 e seguintes um capítulo destinado aos crimes nas licitações. Então, um exemplo: constitui crime uma licitação frustrar o caráter competitivo da licitação. Então, se ficar comprovado que o caráter competitivo de uma licitação foi dolosamente, intencionalmente frustrado ou fraudado, os fraudadores estão sujeitos a uma ação penal cuja autoria é privativa do Ministério Público. Para não ir muito longe, Operação Lava Jato. O que se constatou na Petrobras, no âmbito da Petrobras? Que as grandes obras da Petrobras, num dado momento, elas eram loteadas. Elas eram loteadas. 5 ou 6 grandes empreiteiros do país se reuniam, melhor dizendo, previamente à licitação e decidiam: essa licitação você vai ganhar, aquela outra licitação eu ganho, a outra quem ganha é a professora Caroline aqui. Ó, professora. Ou seja, numa nítida frustração ao caráter competitivo da licitação. Hoje, estas empresas estão respondendo ações penais interpostas pelo Ministério Público. Ainda, como competência do Ministério Público, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, serviço de relevância pública, aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Imaginemos um exemplo aqui que é bastante corriqueiro, notadamente nos pequenos municípios. Um cidadão, um munícipe,
reclama ao prefeito municipal que naquele município existem pouquíssimas creches, ou não existem creches municipais. Este munícipe, ele pode se dirigir ao promotor público da comarca, que é o representante do Ministério Público da comarca, fazer uma representação a este promotor público, e o promotor público, então, pode invocar este dispositivo da Constituição Federal, exigindo que o prefeito tome providências no sentido de oferecer mais vagas nas creches públicas ou construir mais creches públicas para a municipalidade. E ainda, como competência do Ministério Público, promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social. Ação civil pública. Aqui eu queria fazer um rápido parêntese para dizer ao conselho o seguinte. Vejam, isto é algo que eu sempre digo aos meus alunos nas nossas aulas. Vejam a importância do direito administrativo na vida de todos nós. Se nós abrirmos os jornais do dia, o que é que costumeiramente nós encontramos como notícias de destaque? Escândalos, corrupção, e escândalos e corrupções cometidas por meio do quê? Das licitações, dos contratos públicos, que são matérias afetas ao direito administrativo. O Ministério Público, em face do exercício desta competência de zelar pelo patrimônio público, o Ministério Público utiliza como instrumento de controle, primeiramente, a instauração de um inquérito civil para investigar um determinado fato. Ele instaura um inquérito civil, manda intimar algumas pessoas que supostamente estejam envolvidas naqueles atos ilícitos, e se o Ministério Público concluir que existem indícios suficientes da prática de atos lesivos ao patrimônio público, ele ingressa com a famosa ação de improbidade administrativa. Eu tenho visto, meus amigos, ações de improbidade administrativa sendo ajuizadas pelo Ministério Público de uma forma absolutamente atrapalhada, sem o menor fundamento. E o que acontece notadamente nos pequenos municípios e nas pequenas localidades? Quando o Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade, por exemplo, quando um prefeito municipal, no mesmo dia, aquilo é manchete de jornal. Agora, quando aquela ação de improbidade é julgada improcedente, não sai uma linha no jornal. Ou seja, a condenação moral do agente público, nesse caso, ela é irreparável. Irreparável. Eu poderia aqui dar inúmeros exemplos de situações em que o Ministério Público ajuizou ações de improbidade de uma forma absolutamente infundada. Eu vou citar apenas dois que me ocorrem agora. Apenas dois casos. Eu fui procurado, há um tempo atrás, por uma pregoeira. Pregoeira é uma servidora da administração pública, percebam, que tem por única e exclusiva competência julgar uma licitação na modalidade pregão. É a única coisa que ela faz é isso. Instaura-se uma licitação na modalidade pregão e quem julga essa licitação, classificando ou não as propostas, é uma pessoa que se chama pregoeiro ou pregoeira. Essa pregoeira me procurou no escritório
começou a me contar que o Ministério Público havia ajuizado uma ação de improbidade contra ela, contra o prefeito, contra o advogado do município. E eu perguntei para ela, mas o que a senhora fez? O senhor julguei a licitação. E o Ministério Público está invocando o que nesta ação de improbidade? Está invocando que o contrato teve um aditivo ilegal. E disse, qual foi a sua participação nesse aditivo contratual? Doutor, nenhuma. Eu julguei a licitação. Então, um verdadeiro absurdo isso, meus amigos. Um outro caso, que acabou se tornando até paradigmático nos cursos de improbidade administrativa, ocorreu no município de Santa Catarina. Um advogado de uma prefeitura municipal, às 18h10, ele pega, lá na prefeitura, ele pega o facsímile. Não sei se vocês sabem o que é o facsímile. Eu sou. Fax, Sobre o eu tenho tempo fax. do... Não vou te Se chama parar no Nossa, facsímile. deixa no facsímile. Fax eu Você sabe o que é fax, não Sério? sabe? Sim. Então, Ih, este nunca na vida advogado tinha ouvido público, falar. às 18h15, no prédio da Prefeitura Municipal, Tem celular, tem na celular. sala da Procuradoria do município, Entendi. ele pega o facsímile e passa por facsímile uma petição sua, particular, do seu escritório, ele transmite para o fórum. Ele tinha um desafeto lá na Procuradoria, e esse desafeto foi ao Ministério Público, ao promotor da comarca, e disse assim, olha, o advogado lá, o professor Guilherme, ele está usando, ele usou um bem público em proveito particular. Nossa, O Ministério Público fez, ajuizou uma ação de improbidade contra o advogado. meu Deus. Isso não é um Vou fazer absurdo, de gente? fax da... Gastar dinheiro. Por favor, né? É, Não, é gastar dinheiro. Por favor, né? Temos que ter bom senso, penso eu. Bom ai meu senso. Deus, o menino vai passar. Vamos adiante. Meus amigos, ainda como legitimados para o exercício do controle externo da administração pública, nós temos a figura do cidadão ou qualquer pessoa jurídica. Qualquer pessoa Eu também física ou Bem de jurídica frente, né? tem legitimidade para controlar os atos da administração pública. O cidadão hoje, ele não tem a consciência, não tem a Tem que exata fazer uma edição desse consciência vídeo. dos poderes que a Constituição lhe Fazer uma outorga edição desse parte para do vídeo. exercer o controle dos atos da administração. O cidadão brasileiro hoje não tem essa plena consciência. E aliada a esta falta de consciência, nós temos também a falta de cultura. Não é, professora? Escreveu sobre orçamento participativo. Uma dissertação de mestrado sobre orçamento participativo. Existe hoje uma falta de cultura participativa. Eu aposto o que vocês quiserem. Que se uma prefeitura, se um município do estado, o prefeito convocar uma audiência pública para discutir, por exemplo, uma licitação de grande vulto que ele vai realizar, eu garanto a vocês, aparecem, quando muito, 2 ou 3 pessoas lá, cidadãos do município, mas os empreiteiros interessados na licitação vão estar lá presentes. Sim, certeza. Não há a menor dúvida disso. Mas o cidadão que deveria estar lá, ouvindo as pretensões da administração pública e muitas vezes se contrapondo a elas, ele não está nem aí. Falta de cultura também participativa. Chega lá, não tem nem nada. Vejam só, Também. artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Aí nós temos nas disposições dos incisos do artigo 5º inúmeras disposições que asseguram direitos ao cidadão e a qualquer pessoa. Mas percebam, esta disposição aqui do inciso 34 são a todos assegurados
o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, se vocês lá, cidadãos, integrantes de um município qualquer, tiverem notícia de uma ilegalidade, vocês podem peticionar tanto a autoridade que supostamente está praticando o ato ilegal, como podem também peticionar ao promotor da comarca, como podem peticionar também ao próprio Tribunal de Contas. Vejam, de uma forma mais enfática ainda, o parágrafo 2º do artigo 74 da Constituição Federal diz que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Nós temos aqui no Tribunal de Contas recebido inúmeras denúncias. E as denúncias são efetivamente apuradas. Para aqueles que não querem se identificar, o Tribunal de Contas tem um canal aqui que se chama ouvidoria. E pode ser feita a denúncia até pela internet. Entra no site lá do TCE do Paraná, e a pessoa não precisa sequer se identificar, e oferece uma denúncia ouvidoria. Caso contrário, se a pessoa quiser efetivamente mostrar a cara, ela pode protocolar uma denúncia junto ao Tribunal de Contas aqui do Estado. Meus amigos, estas eram as considerações que achei importante trazer a vocês. E antes de encerrar, antes de sacrificá-los com uma música que eu pretendo cantar, eu gostaria de deixar aqui para vocês esta mensagem. Esta mensagem, para mim, ela tem um significado muito grande. E vou explicar por quê. Na ocasião, Pelo menos ele é magrinho. a professora Carolina aqui me